Agora vira para ele. Diga para ele assim: essa noite Deus quer falar comigo e contigo também. Diga: a mensagem desta noite tem um ensinamento. Diga para ele assim, olhando nos olhos dele. Se puder sorrir, sorria. Mas olhando nos olhos dele, diga assim: todas as vezes que você tentar passar para outra margem, vai surgir tempestade. Olha para ele, dá aquele sorriso bonito. Isso. Pastor, eu estou banguelo. Sorri assim. Olha para ele, diga assim: mas saiba que no meio das piores tempestades, Jesus estará lá. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Essa foi a palavra que o Senhor me deu para me ministrar aqui hoje, dentro do fato que ocorreu dentro do meu escritório hoje. Quem já encontrou aí? Diz assim, Jesus apacigua a tempestade. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal, ou grande tempestade de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: porque sois tão tímido, ainda não tede fé? E sentiram um grande temor, e diziam um aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Pronto, feche sua Bíblia, use essas mãos mais uma vez e dê uma salva de palmas para Jesus. Oh, aleluia! Quero a sua atenção para cá agora. Prometo, vou ser bem objetivo essa noite aqui. Como nós já dissemos um para o outro aqui, todas as vezes que tomarmos uma decisão de passar de margem, as tempestades irão surgir. Eu pedi essa palavra hoje para o Senhor, e o Senhor me fez entender algo muito grande dentro dessa passagem aqui, muito tremenda mesmo, algo revelador. Olha o que nós lemos aqui. A Bíblia diz que Jesus tinha acabado de ministrar uma palavra a uma multidão, e ele entra no barco e dá uma ordem para os discípulos, dizendo assim: passamos para outra margem. Isso é, vamos para o outro lado. Diga comigo: vamos para o outro lado. Foi o que Jesus falou para os discípulos. E a Bíblia diz que então os discípulos se afastaram do mar, começaram a remar, e com eles tinha alguns barcos e o acompanharam. Só que no meio do mar, a Bíblia diz aqui, a leitura lida diz, que começou um forte vento, uma grande tempestade. Olha o que nós lemos aqui, como é interessante para a gente entender o que realmente a Bíblia, ou entender como a Bíblia é tremenda. No meio do mar, a Bíblia diz que um vento forte surge, e aquele vento produz uma grande tempestade. A tempestade era tão imensa que a água estava entrando sobre os barcos. E a leitura lida nos diz que Jesus estava no barco. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Dormindo. Ele estava dormindo. Ele estava... Eu quero que você entenda isso aqui. Sabe, essa passagem ela é muito interessante. Ela tem muito a ver com a nossa vida.
ela tem muito a ver com as nossas atitudes, com as nossas decisões, ela tem muito a ver com aquela decisão que a gente toma para passar para o outro lado. Isso em todas as áreas. No dia que você decidir sair do acomodismo em que você está, vai começar tempestade na sua vida. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Mas enquanto você continuar na situação que você está aí, vai ter tempestade? Não vai. Porque a tempestade ela não acontece na praia. A tempestade ela não acontece na beira ali da praia. A tempestade ela acontece em alto mar. A tempestade ela não vai acontecer enquanto você estiver aí nessa situação, sofrendo, padecendo, preso na bebida, na droga, preso na situação da tristeza, da angústia, da depressão, da opressão. Ela não vai causar nada, nenhum dano na sua vida. Pelo contrário, ela vai continuar agindo da forma que você está. Mas na hora que você decidir passar para outra margem, na hora que você decidir mudar a sua história, e quando você chegar no meio do mar, a tempestade vai surgir. Mas aí o que fazer na tempestade? Em outra passagem bíblica, em outro livro, se eu não me engano, o livro de Lucas, dizem que os discípulos, antes de acordar Jesus, fizeram de tudo. Remaram de um lado, remaram do outro, remaram de um lado, remaram do outro, se esforçaram, usaram toda a sua habilidade de pescadores para tentar fugir daquela tempestade. Olhe para mim, usaram todas as suas habilidades de pescadores para tentar fugir da tempestade, mas quanto mais eles usavam as suas habilidades, mais a tempestade aumentava. E sabe o que eu entendi hoje, quando eu li essa passagem, quando o Espírito Santo me deu essa passagem? Que isso é a nossa vida. Isso é a vida de muitas pessoas dos dias atuais. Enquanto ele estiver ali, na beira da praia, os acontecimentos vão acontecer na vida dele e nenhuma mudança vai ter. Nenhuma revolta da parte do inimigo vai surgir. Porque ele está ali, na beira da praia, e ali o inimigo vai destruí-lo e vai levar a situações críticas. É o que nós temos visto acontecer com muitas pessoas nos dias atuais. Quantas pessoas estão tentando tirar a sua própria vida? Não são uma, são milhares, são muitas. Escute, olhe para mim, não é uma, não é duas, são milhares de pessoas que estão tentando se matar. E tudo por quê? Está na beira, está ali, está preso numa situação, está preso num estágio, está preso nas garras das drogas, da bebida, está preso na decepção da vida. Mas na hora que ele decidir passar para outra margem, pode esperar levante, pode esperar tempestade. Mas uma coisa você precisa entender: no meio da tempestade tem alguém que está pronto para te socorrer. No meio da tempestade tem alguém que, se você entender que ele está lá, o despertá-lo, ele vai te socorrer. Escute, essa passagem bíblica, ela tem um grande ensinamento, além das atitudes que a gente tem que aprender a tomar, de sair da margem onde estamos e passarmos para o outro lado. Qual é o ensinamento? Jesus estava? Não entendi. Aonde? Será que ele não estava vendo tudo aquilo? Será que ele não estava ciente da tempestade? Pode ter certeza. Mas por que ele não despertou por si próprio? Você já parou para pensar isso dentro dessa passagem lida? Por que ele não se despertou por si próprio? Por que ele não levantou, tirou a cabeça do travesseiro e disse: olha, eu disse, quieta, não tenha medo não, eu estou aqui. Porque Deus não trabalha assim. Porque a Bíblia não diz assim. A Bíblia não diz que é papel de Deus primeiro se achegar a nós. A Bíblia diz que é papel nosso primeiro se achegar a Deus.
Pastor, a situação está crítica. Você precisa entender uma coisa: no meio dessa tempestade, Jesus está contemplando tudo e está ali, pertinho de você. Só que Ele está esperando que você entenda que Ele está aí. Foi o que aconteceu com os discípulos. No Evangelho de Marcos nós não vemos isso, mas no Evangelho de Lucas a gente vê isso. A gente vê Lucas explicando que os discípulos remaram, usaram toda a sua habilidade de pescadores, e quanto mais usaram, mais a tempestade aumentava, até eles caírem em si e entender o seguinte: o mestre está aqui, gente. Até eles entender que o mestre estava ali no barco, no meio da tempestade. O que Deus está querendo de você aqui hoje, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Deixa eu lhe dizer o que Deus está querendo. Deus quer que você entenda que Ele está no meio dessa tempestade, mas é você que tem que enxergar e o despertá-lo. Pastor Paulo Miranda, como é que eu vou despertá-lo? Como é que os discípulos fizeram? Os discípulos foram até ele e disseram: mestre, nós estamos perecendo, nós vamos morrer, o barco vai afundar. Os discípulos foram até ele e o acordaram. Não que ele estava dormindo. A Bíblia diz que ele estava dormindo, mas ele estava contemplando tudo, porque ele era Deus. Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente, e ele era ciente de tudo que estava acontecendo ali, mas ele queria ensinar os discípulos isso, e essa palavra de hoje está tentando nos ensinar isso, principalmente a você, que já decidiu sair da margem e ir para o outro lado. Olha aí, e está na tempestade. Deus está dizendo: eu estou aí contigo nessa tempestade. Toca na pessoa do lado, dá aquele sorriso bonito, dá. Fala para ele: o Senhor está na tempestade, juntinho de você. Porém o quê? Você tem que despertá-lo. Foi o que eu falei hoje para a pessoa que me veio ao meu gabinete hoje, numa situação de você chorar, ao ponto dela dizer assim: olha, eu nem mais creio que Deus existe. Eu fui explicar para ela e demonstrar para ela que Deus existe, e que Deus é conhecedor de todo o sofrimento dela, mas Deus jamais vai chegar nela e dizer assim: eu estou aqui, me enxerga. Deus jamais vai fazer isso. Deus vai esperar que você acorde, enxergue que Ele está pronto para te ajudar e o desperte. É isso que Deus vai fazer. Escute, é isso que Deus vai fazer. Ele vai esperar que você entenda que Ele está aí, que Ele é Deus. Ele vai esperar que você entenda que se você não compreender isso, você vai perecer. O barco vai virar. Se os discípulos não entendem isso, aquele barco, pastor Paulo Miranda, ele iria virar. Certamente Cristo iria possivelmente deixar ele virar, para que aqueles discípulos entendessem o tamanho do erro que eles cometeram. Estavam em alta tempestade, enfrentando um vento forte, mas Jesus estava ao seu lado e eles não entenderam isso. Assim são muitas pessoas que estão sofrendo. Assim são muitas pessoas que eu conheço que estão padecendo. Você acha que o inimigo não sabe o poderio dessa palavra que está indo aos teus ouvidos aí essa noite? Porque aqui tem pessoas nessa condição dos discípulos. Tomaram uma decisão de passar de margem, de ir para o outro lado, de mudar a sua vida, de mudar a sua situação, de mudar o seu sofrimento. E na hora em que tomaram essa decisão, as tempestades surgiram. E por que as tempestades surgem? Para você desistir, para você voltar atrás, para você se achar incapaz de prosseguir. Sim ou não? Sim ou não? Sim.
Como eu disse, enquanto você estiver na margem, sofrendo, padecendo, tentando tirar sua vida, deixando a angústia, a opressão, as drogas te destruir, nenhuma tempestade virá. Olha a vida dos ímpios aí fora, olha a vida das pessoas não cristãs aí fora. Eles têm tristeza? Tem não. Por quê? Porque a alegria que o diabo oferece a ele é fantasia, é ilusão. A tristeza só atinge ele quando há dores ou quando coisas terríveis acontecem neles. Mas eles são felizes? Biblicamente, se você olhar, eles não são felizes. Cada um tem uma cruz mais pesada do que a outra. Cada um tem uma prisão mais terrível do que a outra. Cada um está mais algemado do que o outro. Mas o diabo faz eles se sentirem livres. Mas na hora em que eles decidem mudar de imagem, passar para o outro lado, aí as levantes vêm. Aí as tempestades surgem. Aí os ventos vêm. E justamente por isso, porque o inimigo sabe que a maior decisão na vida do ser humano para mudar de história, para sair daquele sofrimento, é quando ele decide mudar de imagem. É quando ele decide passar para o outro lado do mar. Quem está me entendendo aí, diga amém. Então dê aquele sorrisinho bonito aí para aquela pessoa que está do teu lado, vai. Vai, sorri, mostra para ele a cor dos dentes. Isso, diga para ele assim, não desista. Continue. Diga, essa tempestade vai parar. Quem crê? Ela vai parar, ela vai parar, ela vai parar, ela vai parar, essa tempestade vai parar. Mas espera aí, deixa eu concretizar e findar. Ela não vai parar sozinha. Ela não vai parar por acaso. Ela não vai parar sem uma reação sua. Quem está me entendendo? Você concorda? Olha só, saíram da margem, no meio do... Olha só, olha para cá, saíram da margem, no meio do mar a tempestade aconteceu, e eles fizeram de tudo para fugir dela e não conseguiram, usaram toda a sua habilidade e não conseguiram, e aí a Bíblia diz que houve uma reação. Houve o quê? De quem? De quem estava na tempestade, de quem estava padecendo, de quem estava usando todas as suas habilidades, sim ou não? Sim. E como que a tempestade parou? Através da reação. Que reação? O mestre está aqui. Uma reação de reconhecimento de que naquela tempestade Jesus estava no barco. Entenda isso. Pastor, mas eu não estou em nenhum barco. Jesus está do teu lado, pronto para te ajudar, pronto para te auxiliar, pronto para dar uma ordem sobre essa tempestade. Mas a decisão é sua, de eu entender isso e o despertá-lo. Entenda isso. Não basta só ele estar no barco, ele precisa ser despertado. Isso é, você precisa se chegar a ele. Você precisa dizer, Senhor, acorda, Senhor, me ajuda, eu estou perecendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe, esses últimos dias, esses últimos meses, Deus tem me tomado aqui em cima desse altar para pregar sobre uma coisa muito poderosa na nossa vida, que muitas vezes nós desprezamos. E sabe o que Deus tem me tomado para pregar em cima desse altar, para fazer as pessoas entender? Atitude. Sobre o quê? Vira para a pessoa do lado. Diga assim, atitude. Atitude. O problema da maioria das pessoas que estão se autodestruindo, irmão, é falta de atitude. É falta de atitude. Ele quer, sabe o que ele quer? Ele quer que Deus desça do céu e faça para ele aquilo que é ele que tem que fazer. Ele quer que Deus desça do céu e abra uma porta de emprego para ele.
Eu conheço um monte de gente que está aí, desempregada, olhando para o céu, dizendo: Senhor, tem dó de mim. Abre uma porta de emprego para mim aí, Jesus. E ele não sai de dentro da casa dele nem para entregar um bendito currículo na padaria do outro lado da rua da casa dele. E ele quer que Deus abra uma porta. Vai abrir? Me diga aí, vai abrir, irmão? Essa porta vai abrir? Vai, igreja? Não vai. Não venha dizer que vai, porque não vai. Ou ele quer que Deus toque lá no dono da padaria e o dono da padaria olhe lá para aquela casa do outro lado e diz: coitado, está passando fome. Deixa eu ir chamar ele para trabalhar comigo. Deixa eu fazer uma pergunta: esse empresário vai fazer isso? Vai, irmão? Não vai. Não vai. Não vai. As pessoas estão fazendo isso, igreja. As pessoas estão fazendo isso. Aí, por não ter essa atitude, essa capacidade de tomar essa atitude, o que acontece? Eu vou me matar. Melhor morrer, que vida véia, né? Que vida véia, essa vida véia minha. Olha aí, o que tem para comer hoje, mulher? Bife dois grande. Olha a miserabilidade que eu vou comer. Ué? Estou sentindo um cheiro de bife bem temperado. Deve vir da casa da vizinha. Ó, a vizinha está comendo bife acebolado e eu comendo bife dois grande. Mas vai saber por que a vizinha está comendo bife acebolado? Vai olhar que hora ela acordou. Vai olhar as batalhas que ela enfrentou. Vai perguntar para ela que hora que a senhora leva. O que a senhora fez para estar comendo bife acebolado, minha vizinha? Ela vai dizer: eu levantei cedo, saí na rua e encontrei o que eu precisava e adquiri o que eu precisava adquirir e comprei o que eu desejava comer. Pode ter certeza que ela não vai dizer para você: o açougueiro trouxe de graça para mim. O dono do mercado mandou para mim. Eu fui premiada. Pode ter certeza. Vira para a pessoa de novo, só para nós fechar essa mensagem. Vira para ele, diga assim: na tempestade, você precisa entender que o Mestre está contigo. E aí eu vou findar, para você entender. Tenha capacidade de ter atitude, pelo menos para isso, para buscar socorro para você mesmo. Deus está esperando isso, Jesus estava esperando isso dos discípulos. Pode pegar a passagem bíblica aí que nós lemos, que você vai entender isso. Ele estava dormindo, a Bíblia diz que ele botou a cabeça num travesseiro, na croa da canoa, e estava ali. E a canoa para um lado e para o outro, balançando. Eu acredito que o sono não era tão pesado. Ele estava acordado, mas ele estava esperando que aqueles discípulos tivessem a capacidade de tomar atitude, de reconhecer que ele estava ali e o acordar. Mestre, estamos perecendo. E foi o que aconteceu. Foi o que a passagem bíblica nos ensina aqui. Quando eles viram que não tinha mais solução, que a força havia acabado, que a capacidade que eles tinham, a habilidade havia acabado, eles entenderam que o Mestre estava ali, e eles tiveram a capacidade de ter atitude de ir lá e dizer: estamos perecendo, Mestre, acorda! E a Bíblia diz que então Jesus acorda, olha para o vento e dá uma ordem, olha para o mar e dá uma ordem, e a Bíblia diz que tudo tornou-se bonança. Mas depois que ele foi chamado, depois que ele acordou, depois que despertaram ele, entenda isso, mude a sua história. Pare de esperar no outro, pare de esperar que alguém vá fazer algo para você. Talvez está sofrendo pior do que você e está esperando a mesma coisa que você está esperando. Então tenha a capacidade de tomar uma atitude, e através dessa capacidade, dessa atitude, gere o seu próprio milagre.
É o que a Bíblia mostra, é o que a Bíblia ensina aqui. E é isso que está faltando na nossa vida. É isso que está faltando na vida de muitas pessoas. Estão cheios de capacidade, mas não tem o quê? Não tem atitude. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Há um tempo atrás, há uns 6 meses atrás, eu acho que é isso, eu dei um testemunho aqui. Eu parei meu carro ali naquele sinal da Bete Lili e um rapaz chegou para mim e disse: moço, o senhor me ajuda? Falei: depende, meu filho. Qual é a ajuda que você quer? Ele disse: eu queria ganhar um dinheiro, queria vender umas balinhas para ganhar dinheiro. E eu não tenho 1 centavo para comprar essas balinhas. E eu fiz assim para ele: encosta ali. Dei a volta e entrei no estacionamento do Itaú, parei meu carro, dei uma aula para ele, falei: olha, eu vou te ajudar a mudar de vida, mas eu quero que você pratique o que eu vou te ajudar. Perguntei quem era ele, onde ele estava, a família, ele me mostrou as fotos, tudo. Eu levei ele na Monteiro, que é uma distribuidora de bala, de doce, fiz uma compra para ele, falei: olha, você vai fazer desta forma, tudo que você ganhar aqui, não gaste não, tire só da comida, não gaste não, amanhã você vai comprar o dobro, e não gaste, só o necessário, depois de amanhã você vai comprar o triplo, e você vai ver a tua história mudar. E ele disse: mas eu não dou conta. Eu falei para ele: você é capaz de coisas extraordinárias, você não teve capacidade de chegar até mim e me pedir ajuda? Ou você acha que você veio por vir? Ele disse: não, tive que enfrentar a vergonha. Eu falei: então, você é capaz de tudo. Falei para ele: faça isso essa semana, ponha em prática isso essa semana, não gaste, gere. Tudo que você ganhar essa semana, no dia seguinte você vai comprar o dobro. Você vai ver o que vai acontecer no final da semana, quando chegar o sábado. Isso foi numa segunda. E todo dia eu passo e ele: estou vendendo. Todo dia eu passava, dava uma buzinada, ele: está dando certo. Todo dia eu passava lá e ele: está dando certo. Eu nunca tinha visto ele sorrir. Sempre passava lá e via ele. Depois de tudo que eu ensinei isso a ele, ele começou a sorrir. Ele começou a levantar a mão: está dando certo. Parece que ele já sabia o horário de eu passar lá e já ficava. No sábado, quando eu passei, eu fiz assim para ele de novo. Fui para o estacionamento, ele chegou lá todo feliz, me deu um abraço forte. Ele disse: mudei minha história. Lá em casa agora eu tenho em abundância. E eu estou seguindo o que o Senhor me ensinou. Eu sou capaz de ir além. E aí, antes dele sair, ele me deu outro abraço. Ele falou: esse outro abraço aqui é pelo conselho e a oração que o Senhor fez por mim. Porque tudo está mudando na minha vida desde o dia em que eu entendi o que o Senhor me ensinou. Escute, olhe para mim. Você não é o que o diabo tem dito que você é. E sabe o que o diabo tem dito que você é? Você é um fracassado, um derrotado, que melhor é morrer, que para você nada dá certo, que as coisas só vai de mal a pior, que quanto mais você luta, pior fica. Deixa eu te dizer o que Deus está mandando te dizer: você é precioso aos olhos de Deus, aleluia, e você é capaz de mudar essa sentença, você é capaz de ir além do que você já chegou. Mude sua história. Saia da tempestade. Vai lá, para nós fechar. Toca nele. Sorriso, 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 sorriso. Diga: saia da tempestade. Porque enquanto você estiver na tempestade, você corre o risco de morrer. Mas na hora que você sair da tempestade, tudo vai se tornar bonança.